responsáveis pelo stand da divisão na Conferência Geral, dando a conhecer a nossa divisão intereuropeia na Conferência Geral. E, conforme já dissemos, já vai fazer 11 anos que temos este Ministério de todos os dias publicar um vídeo, já são mais de 4.000 vídeos publicados diariamente, todos os dias. Agradeço ao meu filho também o facto de ser ele que edita os vídeos, os 2 minutos com ele. Os outros vídeos que nós fazemos somos nós próprios que os fazemos e editamos, e temos a oportunidade de termos a sabedoria e os meios para podermos fazer este trabalho, que eu espero que um dia no céu tenham bastantes alegrias de poder encontrar pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus. Amém. A minha mulher não pode estar comigo porque ela tem responsabilidades na igreja de Albufeira. Ela é que toca na igreja e tem uma pequena orquestra na igreja. Todos os sábados toca, acompanha os hinos, especialmente os hinos da doxologia e da parte do culto. Ela que é a orquestra que acompanha os membros de igreja. E vou ter, durante este mês, provavelmente durante a próxima semana, por aí, vou ter a oportunidade de ser avô. Ser avô. É primeiro passar a ser avô, passar a entrar noutro estágio da vida adulta, não é? Que nos mostra que nós estamos a avançar a passos rápidos, não é? Para, quem sabe, um dia, se o Senhor Jesus não voltar, adormecermos também, depois acordarmos com ao som da trombeta e ao som do anjo, a acordarmos também. Amém. Vamos orar antes de abrir a palavra de Deus e refletirmos sobre ela. Querido Pai, estamos perante Ti com o nosso conhecimento humano, o conhecimento que Tu nos dás, e também, Senhor, com esta mensagem para partilhar com os nossos irmãos. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós para que nós possamos ter sabedoria e que esta mensagem nos mostre que, apesar de esperarmos, e pode parecer longa a espera, nós, se estivermos ocupados no Teu trabalho, essa espera será mais curta para nós. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa mensagem de hoje está no capítulo 24, no capítulo 25 de Mateus. Vamos andar aqui, vamos progressivamente caminhar desde o versículo 1 do capítulo 24 até praticamente ao final do capítulo 25. E começa o texto dizendo no capítulo 24, quando Jesus ia a sair do templo, os discípulos chamaram-lhe a atenção para a beleza daquelas construções. E ele disse-lhes, estão a ver esta grandiosidade? Não estão? Pois eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, será tudo deitado abaixo. Eu utilizo uma versão um pouquinho diferente, chama-se Bíblia para Todos. É uma linguagem mais moderna, é uma tradução que foi feita de propósito entre diversas igrejas evangélicas, com a inclusão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Ferreiro Filho, Teófilo Ferreira, participou nesta tradução também. E por isso, os meus textos, a leitura que eu faço poderá ser um pouquinho diferente, mas o sentido é exatamente o mesmo. E os discípulos fazem esta observação a Jesus e eu muitas vezes tento imaginar como seria a beleza daquele templo. Não era o templo original de Salomão, o templo original de Salomão tinha sido destruído pelos babilónicos. Herodes mandou reconstruir o templo, mas o dinheiro não chegava, não era suficiente para poder construir o templo com a mesma magnificência que tinha quando foi construído por Salomão. Mas mesmo assim era algo espetacular. A irmã White, no livro, agora fugiu o nome, caramba. Que foi há pouco tempo
não foi um grande conflito, a história da redenção. No início do livro da história da redenção, faz uma breve descrição da maneira como era o templo e aquilo que os discípulos estavam a ver neste momento. E ela diz que ao pôr do sol, e depois o texto vai continuar no capítulo 3, diz que Jesus, portanto, dando a entender que isto é a continuação do texto, que aqui passa-se aqui de um capítulo, por assim dizer, de uma parte do texto do capítulo 24 para outra, diz que estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos aproximaram-se dele em particular para lhe perguntar. E agora, depois de saírem do templo, depois de Jesus ter feito aquela afirmação, eles vão para o Monte das Oliveiras, e agora ali no Monte das Oliveiras, a irmã White descreve que quando o sol a pôr-se batia nas paredes do templo, tornavam aquilo um espetáculo grandioso. Quem já teve a oportunidade de ver o sol refletido nas paredes, em alguma coisa branca ou numa coisa mais, ou uma coisa mais amarelada, o sol poente, vê que aquilo realmente torna-se como se fosse ouro. E os discípulos estavam extasiados olhando para aquele templo. Mas Jesus, como que lhe desmancha prazeres, vai-lhes dizer, já lhes tinha dito, pois eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, será tudo deitado abaixo. E agora, Jesus, depois de novamente os discípulos o questionarem a respeito daquilo que ele tinha dito lá embaixo, Jesus vai-lhes dizer: vocês estão olhando para essa beleza será completamente destruída. Mas tenham cuidado, antes disso não se deixem enganar. E agora ele vai fazer um discurso completamente, que joga os discípulos completamente por terra e os deixa preocupados, abismados. O que é que será? Jesus vai-lhes falar de coisas que eles estavam habituados a ver e ouvir. Aliás, eles estavam naquele momento a ser dominados pelos romanos, na sequência de guerras de conquista feitas pelos romanos. Israel tinha sido dominado pelos romanos. Jesus diz no verso 6: hão-de chegar-vos notícias e gritos de guerra de perto e de longe, mas não se preocupem, estas coisas têm de acontecer. Contudo, não quer dizer que seja já o fim. As nações vão entrar em guerra umas com as outras, os países vão atacar-se uns aos outros, haverá temores de terra e fomes em muitos lugares. E depois no verso 8, todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. Os discípulos, o que é que ele quer dizer com isto? Apesar de estarmos a ser dominados pelos romanos, nós temos o nosso próprio governo, as coisas parecem funcionar. É certo que pagamos um pouco mais de impostos, porque temos que pagar os impostos a Israel e os impostos aos romanos, mas as coisas estão organizadas, estamos aqui, vivemos mais ou menos bem. O que é que Jesus quer dizer com isso? Mas, mais à frente, Jesus tem outra afirmação que os deixa ainda mais confusos. Depois de fazer as descrições que nós conhecemos no capítulo 24, sobre os sinais que existirão antes da volta de Jesus, em que Jesus associa esses sinais não só à sua volta a esta terra, mas também com a própria destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, ele diz no verso 36, sobre o dia e hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. E os discípulos ainda ficam mais preocupados. Depois no versículo 42, Jesus continua dizendo: estejam alerta, porque não sabem o dia em que o vosso Senhor há de vir. E agora, para tentar justificar aquilo que Jesus tinha dito até ali, o próprio Jesus vai nos contar 5 parábolas. 5 parábolas em que eles deviam refletir e em que nós devemos refletir também. A primeira parábola está nos versos 43 e 44.
E depois de Jesus ter feito a afirmação de estejam alerta, porque não sabem o dia e a hora que o Senhor há de vir, ele diz no verso 43, lembrem-se disto, se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão, ficava de guarda e não deixava que lhe assaltassem a casa. Portanto, procurem estar preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos espera. Vigiai. A maior parte das vossas traduções diz vigiai, porque não sabeis a que horas é que vem o ladrão. A minha tradução diz estejam alerta, porque não sabem a que horas vem o ladrão. O que significa este vigiar? Quantos daqui já serviram no exército? Eusébio? Que esteve na tropa. Eu também não estive na tropa. Foi na altura em que nós podíamos ser objetores de consciência. Eu disse que era objetor de consciência e o capitão que estava a fazer, a tratar da apresentação dos paraquedistas, porque chamaram para os paraquedistas, escreveu logo lá no pátio, desistir é próprio dos fracos. E perguntou se alguém queria desistir. Eu disse que sim, queria desistir. Então porquê é que queres desistir? Sou objetor de consciência. Nessa altura tinha saído a lei, estamos a falar em 1976 ou 77, tinha saído a lei, 76, tinha saído a lei dos objetores de consciência e eu invoquei isso e acabei por ficar do lado de fora. Mas quem serviu no exército sabe que uma das coisas quando existe uma guerra, quando há alguém que tem que estar de vigia, tem que estar de sentinela, tem que estar à espera, olhando à volta, com os olhos bem abertos, para ver se os inimigos estão a atacar. E se por acaso alguém adormece no posto de vigia, vocês sabem qual era a pena que eles sofriam naquela altura? Pena de morte. Pena de morte, exatamente. Então Jesus diz-nos que nós temos que estar alerta, temos que estar vigilantes. Depois de ter feito aquela descrição toda, ter dito que não ficaria ali pedra sobre pedra, que haveria diversos sinais, que a cidade de Jerusalém seria destruída. Ele acrescenta que orem para que essa destruição, para que essa invasão, para que esse ataque não ocorra nem no sábado, nem no inverno. Quem está na cidade, fuja para o monte. E Flávio José diz que efetivamente aqueles que obedeceram à vontade, obedeceram àquilo que Jesus tinha dito, nenhum deles perdeu a vida no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, quando Jerusalém foi quase completamente destruída pelas tropas romanas. Estejam alerta. O comentário bíblico adventista, referindo-se a este texto, ele diz-nos assim: aqueles que sinceramente desejam a vinda de Jesus estarão prontos, não importa quando o seu Senhor aparecerá. Então Jesus conta esta primeira palavra: estai alerta, estai vigilantes, vocês não sabem quando. E, prezados irmãos, nós hoje aqui estamos sentados e de repente pode acontecer a mesma coisa que aconteceu ao avô daquele menino. E aí o momento da volta de Jesus chega para esta pessoa. Chega para esta pessoa. Eu ouvi uma história, um relato impressionante a semana passada, sobre a esposa de Paulo Sérgio Macedo. Não sei quantos conhecem o Paulo Sérgio Macedo. Ela faleceu há 4 semanas, mais ou menos. E diz que a última frase que ela disse foi: eu vou dormir um soninho. Logo vou ver Jesus. Isto significa, já irmãos, nós estarmos vigilantes. Nós não sabemos em que momento nosso Senhor virá para nós. O Senhor há de vir em termos genéricos, mas para nós Ele pode chegar muito mais cedo do que a sua vinda gloriosa com os anjos do céu. E Jesus vai contar a seguir outra parábola, está nos versos 45 a 51. E vai falar dos deveres que aqueles que esperam devem continuar a fazer. No verso 45 e 46 ele diz: Jesus acrescentou mais: como poderá mostrar-se fiel e prudente o empregado
a quem o patrão deixou a tomar conta dos outros para lhe dar a comida a horas. Feliz aquele servo que o seu senhor, ao regressar a casa, encontrar a proceder assim. Ele diz que nós temos que estar de vigia. Mas não temos que estar numa vigia simplesmente parados à espera. Não temos que estar de vigia sentados no muro, quem sabe no muro da cidadela, no muro que está à volta da cidade. Temos que estar à espera não ofender ninguém, como naquele ditado que diz que temos que estar com um olho no burro e outro no indivíduo que pode roubar o burro. Temos que estar vigilantes, mas temos que estar numa espera ativa. E o que é que significa esta espera ativa em que nós temos que estar envolvidos? Ele é muito claro, Jesus é muito claro quando diz: como poderá mostrar-se fiel e prudente o empregado que espera, a quem o patrão deixou a tomar conta dos outros para lhe dar comida a horas. O que é que o Senhor nos pediu para fazer enquanto esperamos? Vigiai. Não foi só isso, não. Vigiai e orai. Mas ele diz para quê? Deixou a tomar conta dos outros para lhe dar comida a horas. O que é que significa este dar comida a horas? Levar o Evangelho. Então a nossa espera não é esperarmos unicamente pelo Senhor. Devemos estar a esperar e pregar o Evangelho e levar o Evangelho às outras pessoas. Devemos levar o pão espiritual àqueles que estão à nossa volta. E ele acrescenta: feliz o servo que o seu Senhor, ao regressar a casa, encontrar a proceder assim. É isto que Deus pede de cada um de nós. Continuar, enquanto esperamos pelo nosso Senhor, estamos vigilantes e trabalhando, levando o Evangelho às outras pessoas. E depois ele acrescenta no verso 51. E eu fico impressionado com a franqueza e a frontalidade de Jesus, e diz que deixava os discípulos estarrecidos. No verso 51, o que é que ele diz? Vai castigá-lo severamente, dando-lhe o destino dos mentirosos, ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele que o Senhor não encontrar a dar comida aos seus conservos, àqueles que estão à sua volta, corre o risco de ficar do lado de fora. Queremos nós ficar do lado de fora? Sabem, prezados irmãos, eu tenho andado a pensar em fazer um culto em relação a uma experiência que eu tive há 2 anos atrás. Eu decidi subir até ao campo base do Monte Everest, que fica sensivelmente 5.300 metros de altitude. É difícil para nós, que estamos habituados a viver ao nível do mar, estar numa altitude daquelas. E eu cheguei aos 4.990 metros e não consegui chegar porque adoeci. E adoeci com o quê? Com falta de ar? Não foi com falta de ar. Adoeci porque eu, antes de ir, comi doces que eu sei que não posso comer, porque tenho um problema de faringe que o doce irrita. Comi gelados que eu sei que eu não posso comer, que os gelados me fazem mal à faringe também e fazem com que o vírus reative e eu fico com uma faringite. Comi picantes que eu sei que eu não devo comer. Eu tinha 11 anos quando fui operado na Missão do Bom pelo Dr. David Parsons e quando eu voltei à revisão da cirurgia, ele disse-me: a partir daqui, meu amigo, doces, picantes e gelados são cortados da sua dieta. A maior parte das pessoas não acredita e acha isto muito estranho, mas ele disse-me isso e é uma realidade na minha vida. Eu tinha andado a comer. E a um dia de chegar ao meu objetivo, eu adoeci exatamente porque eu tinha feito isso lá atrás. O esforço que eu tinha feito ao respirar, respirando muito também pela boca e no ar frio, acabou por agravar aqui. Sabem, prezados irmãos, eu comparo isto muitas vezes à nossa experiência cristã. Nós combatemos o bom combate. Nós preparamos-nos na totalidade para enfrentar as coisas. Temos os pés cobertos, temos as canelas cobertas, temos o escudo, temos a espada, temos o capacete, temos tudo que o Senhor nos dá.
mas podia existirem pecadilhos na nossa vida, por nós não fazermos a vontade do Senhor, por nós não alimentarmos os nossos conservos, nós podemos ficar à porta da cidade de Jerusalém, como eu fiquei à porta do campo base do Monte Everest. E é isso que o Senhor nos pede, esta espera ativa. Porque enquanto nós estivermos a trabalhar em termos espirituais para os outros, nós estamos a alimentar-nos. Nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos. Eu, para ensinar aos outros, eu tenho que ter aprendido eu também. Senão eu vou dizer, somos se calhar como aquilo que acontecia lá na igreja de Corinto. Eram de Paulo, eram de Apolo, eram dos homens e ensinavam as doutrinas de homens. Mas bem-aventurados eram aqueles que eram de Cristo, que ensinavam a doutrina de Cristo. E é a doutrina de Cristo que nós temos que levar. Que o Senhor Jesus é o alimento que nós temos que dar às outras pessoas. Irmão White, no livro, perdão, não é Irmão White, é o comentário bíblico adventista, referindo-se a este texto, diz assim: ele finge acreditar, está na página 540, ele finge acreditar, este servo. Na verdade, aceitou a responsabilidade de dar aos membros da família da fé o alimento espiritual que irá ajudá-los a prepararem-se para o retorno do seu Senhor. Suas palavras, porém, não têm convicção. Sua vida e labores proclamam que ele realmente não acredita que o seu Senhor está a chegar. Então, prezados irmãos, quando nós não pregamos sobre a vinda de Jesus às outras pessoas, a irmã White diz que provavelmente nós não acreditamos que o Senhor esteja a chegar com o devido desejo, com a devida vontade que cada um de nós deve ter. Portanto, lembre-se, a espera deve ser vigilante, mas deve ser uma vigilância ativa. Depois nós entramos no capítulo 25. E no capítulo 25 Jesus vai contar aquela parábola que a maioria de nós, ou a totalidade de nós conhece, a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens diz-nos o quê? Que nós temos que estar preparados com o quê? O azeite. Com o Espírito Santo. Temos que estar preparados com o Espírito Santo na nossa vida. Mas para estarmos preparados com o Espírito Santo na nossa vida, o trabalho tem que ser completo. Nós temos que nos munir da lâmpada, nós temos que nos munir do azeite, mas para nós termos o azeite, nós temos que primeiro o ir comprar. E quem é que tem para vender por bom preço? O Pai. Então temos que alimentar a nossa vida em termos espirituais, para que não aconteça adormecermos, acabar-se o azeite e nós não conseguimos entrar nas bodas. Temos que estar preparados, temos que ter o Espírito Santo, temos que pedir a Deus, temos que organizar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, temos que ter na nossa vida o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Amém. Porque o Espírito Santo estava com ele também. O facto de Jesus ser o Filho de Deus, Jesus estava aqui nesta terra e ele tinha necessidade do Espírito Santo para poder fazer o trabalho que fazia. Ele não o fazia de si próprio. Ele pedia poder ao Pai e o poder vinha através do Espírito Santo. E nós, se queremos fazer este trabalho, se queremos estar vigilantes, se queremos ter a espera ativa levando a mensagem aos outros, temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para o poder fazer. Verdade, irmãos? Os cristãos de hoje fariam bem em se lembrar que o atraso do esposo celestial não se deve a qualquer falta de preparação por parte do esposo, por parte dele. Ele poderia ter vindo há muito tempo se o povo estivesse pronto a recebê-lo e se tivesse sido fiel em completar a tarefa que lhe fora designada de preparar o mundo para a sua vinda. Todas aquelas virgens estavam prontas para receber o noivo. Quase prontas, 5 delas. 5 estavam munidas de azeite suficiente para se o noivo se atrasasse. As outras eram como aquele servo inútil que batia nos seus conservos, que não alimentava os seus conservos. Elas achavam que poderia chegar mais ou menos naquela altura e não se prepararam suficientemente para o fazer. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados com o Espírito de Deus na nossa vida, para que quando nós estivermos, nós estaremos vigilantes, nós estaremos levando a mensagem às outras pessoas e estaremos a preparar-nos nós próprios para esperarmos pelo noivo. Então chegamos à quarta parábola. Está nos versos 14 a 30, uma parábola bastante longa, é a parábola dos talentos.
Também foi abordada aqui um bocado ali pela Lígia, não é? Todos nós recebemos da parte de Deus talentos. Todos nós recebemos da parte de Deus capacidade para fazer alguma coisa. Quando nós colocamos nas mãos de Deus o pouco que temos para ser utilizado por Ele no trabalho em favor dos outros, Deus vai desenvolver esses talentos. Não importa se sejam 5, não importa se sejam 2, não importa se seja apenas um. Temos que desenvolver esse talento. Porque, prezados irmãos, quando nós tivemos apenas um talento, mas se nós o investirmos, no banco do Senhor, onde pagam alguns jurozinhos, hoje os bancos não pagam praticamente nada de juros, os juros que os bancos pagam hoje são inferiores à inflação, mas rendem alguma coisa. Esse pouquinho que seja, vai fazer a diferença. E vai fazer com que, e conhecemos esta expressão, talento usado é talento dobrado, multiplicado, dobrado. Talento usado é talento multiplicado. Se for apenas um, se for para sermos um diácono que apenas está ali à porta da igreja a receber as pessoas, prezados irmãos, que diferença há um diácono que está à porta da igreja, uma tarefa aparentemente simples, e quando alguém chega, abre os braços, dá as boas-vindas àquela pessoa que até pode ter tido um dia mau, quando chega ali àquela porta e é recebido de braços abertos pela pessoa. Que diferença isso faz na sua vida? Ou aquela pessoa que é zelosa a limpar a igreja, zelosa a cuidar de todos os móveis da igreja. Que alegria que nos dá nós chegarmos e sentarmos e vermos que a igreja está conforme Deus, conforme dizia o irmão no início, estamos na casa de Deus, estamos na presença de Deus. Nós chegarmos e encontrarmos uma casa limpa e encontrarmos uma casa bem cuidada. Talentos simples que são utilizados por Deus para multiplicar, para ajudar as pessoas. Eu lembro muitas vezes de uma história que o pastor Marco Filho contou uma vez quando ele esteve cá em Portugal e deu uma formação lá em cima em Oliveira do Douro. Diz que uma vez foi ao Brasil e apresentaram-lhe um senhor que era surdo-mudo, mas que já tinha trazido, eu não me lembro bem quantas pessoas eram, mas era para cima de uma dezena de pessoas que ele tinha trazido para a igreja. Mas como é que alguém que é surdo, mudo, consegue fazer isto? Então ele foi visitar aquele senhor. E diz que quando visitou aquele senhor, perguntou-lhe, mas qual é o seu método, através, logicamente, de um tradutor de linguagem gestual, qual é o seu método para você levar o Evangelho que consegue convencer as pessoas? E ele disse, pegou, fez assim, pegou num objeto, fez assim, o método era simples, prezados irmãos. Não sei se quantos se lembram das cassetes de VHS, não é? Ele pegava uma cassete de vídeo, colocava no aparelho a cassete de vídeo, apertava no botão do play e dizia à pessoa para ver e escutar. Talento de convencer as pessoas de vir à sua casa e ver que ele tinha alguma coisa para eles dar. E aquele talento multiplicou-se. Por isso, o Senhor nos diz que nós temos que utilizar os talentos. Quando nós usamos fielmente os talentos dados por Deus, nós não temos que temer. Quando nós utilizamos fielmente os talentos dados por Deus, nós envolvemos-nos com o trabalho da igreja. Quando nós utilizamos os talentos que Deus nos dá, sejam eles muitos, sejam eles poucos, nós vamos trabalhar. Nós vamos ser úteis, nós vamos levar aí. Vamos cuidar dos outros como aquele servo devia cuidar. Nós estaremos vigilantes, nós estaremos alimentando os outros, nós teremos reforço do Espírito pedindo a Deus e nós utilizaremos os poucos recursos que Deus pode colocar à nossa disposição. Diz Edmund White, enquanto a parábola das 10 virgens enfatiza a preparação pessoal para o retorno de Cristo, a dos talentos sublinha a responsabilidade
a responsabilidade do trabalho para a salvação dos outros. Assim, vigiar inclui tanto a preparação pessoal quanto o trabalho missionário individual. Quando nós alimentamos os outros, nós estamos a alimentar-nos a nós próprios. Quando nós pregamos sobre a volta de Jesus, nós estamos tornando mais crentes dessa volta e da iminência dessa volta, prezados irmãos. Por fim, quando chegamos à quinta parábola. A quinta parábola. A parábola que nós conhecemos como a parábola dos bodes e das ovelhas, ou dos bodes, das ovelhas e das cabras. Há muitas vezes as traduções mudam um pouquinho também. Jesus vai querer mudar, por assim dizer, a maneira dos seus discípulos. Sobre o dia e a hora, Jesus já tínhamos visto no capítulo 24, sobre o dia e a hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. E agora nós chegamos a esta parábola, está nos versos 31 a 46, até o final do capítulo 25. Todos nós conhecemos esta parábola. Todos nós conhecemos aquilo que Jesus diz que Deus dirá naqueles dias aos que estiverem à sua direita, dirá àqueles que estiverem à sua esquerda. Este é o trabalho que nós temos que fazer, prezados irmãos. E é um trabalho tão simples como aquilo que nós discutimos exatamente aqui durante a lição da Escola Sabatina. Estarmos presentes dentro da nossa sociedade e vivermos o nosso cristianismo ou não vivermos o nosso cristianismo. Diz que uma vez perguntaram a John Wesley, o reformador, o que é que ele estaria a fazer se ele soubesse que Jesus viria no dia seguinte. E ele respondeu simplesmente: estaria fazendo aquilo que tinha planejado fazer. Eu continuaria a fazer a mesma coisa que eu estive a fazer hoje. Isso significa que ele vivia o seu cristianismo. Isto significava que ele se preparava em termos espirituais, que ele alimentava os outros, que ele utilizava os talentos que Deus lhe tinha dado e que ele estava vigilante. E agora Jesus reforça nesta parábola que nós podemos ler toda, se quisermos, o que é que nós temos que fazer. A parte prática do nosso cristianismo. Tive fome e deste-me de comer. Estava nu e vestiste-me. Estive doente e foste visitar-me. Estava na prisão e foste ver-me também. Esta é a parte prática do nosso cristianismo. Esta é a maneira ativa como nós podemos esperar o Senhor Jesus voltar. Aliás, deve ser a maneira como nós vivemos à espera da volta do Senhor Jesus a esta terra. Nesta parábola, prezados irmãos, Jesus realça exatamente aquilo que nós temos que fazer. Cuidar de nós, cuidar dos outros. Estar alerta, cuidar dos nossos, estar preparados, ter a lâmpada cheia de óleo, termos a nossa vida cheia do Espírito Santo, porque assim nós conseguiremos estar devidamente com os olhos abertos esperando o Senhor Jesus voltar. Amém. Onde está fixada a nossa atenção como adventistas do sétimo dia? Somos nós, como no tempo de Corinto, ligados a um pregador ou ligados ao próprio Jesus, à mensagem do próprio Jesus? Estamos nós preparando-nos, vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos pede para viver? Jesus é claro, prezados irmãos, e quando Jesus fala de coisas aparentemente físicas, ele está a falar de coisas espirituais. Ele está a falar de coisas espirituais. Ele diz, quando o Filho do Homem vier, exatamente, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso. E todos os povos da terra se juntarão diante, estamos no versículo 31 e 32. E todos os povos da terra se juntarão diante dele, então ele há de separá-los uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas das cabras, ou os bodes das ovelhas. Depois Jesus diz, mas o que é que nós fizemos de tão fantástico para poder estar aqui e ser comparados às ovelhas? Ele diz,
Depois eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e deram-me de beber, era peregrino e hospedaram-me, andava nu e deram-me de vestir, estive doente e foram visitar-me, estive na cadeia e foram visitar. Vocês já pensaram que Jesus está a falar aqui de coisas espirituais? Que cada um destes elementos são coisas espirituais que nós temos que dar às outras pessoas? Venham comigo. Eu tive fome e deram-me de comer. Quem é o pão da vida? Jesus. Depois ele diz, eu tive sede e deram-me de beber. Jesus diz o que? Eu sou a da vida. Depois ele continua. Era peregrino e foram hospedar-me. O que é que diz Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato. Se nós não deixarmos entrar este peregrino que bate à nossa porta, se nós não o deixarmos entrar na nossa vida, o que é que vai acontecer? Depois ele diz, andava nu e deram-me de vestir. O que é que nós precisamos ter e levar se queremos chegar ao céu? Que tipo de roupa é que temos que levar? As vestes da justiça de Cristo. E depois ele diz ainda, estive doente e foram-me visitar. O que é que significa isto? Quem é o bálsamo de Gileade? Quem é o bálsamo de Gileade? É o próprio Jesus. E por fim ele acaba dizendo, estive na cadeia e foram visitar-me. Quem é que nos liberta do pecado? Prezados irmãos, quando nós levarmos tudo isto às outras pessoas, quando nós estivermos alerta, conforme ele diz, na primeira parábola, quando nós cuidarmos dos outros, levando-lhes tudo isto, e também é verdade, levando-lhes tudo isto em termos espirituais, nós estaremos também a preparar-nos para esse encontro. Quando nós tivermos as nossas lâmpadas cheias do Espírito Santo, não haverá demora que nos faça ceder a esta espera. Quando nós estivermos a utilizar os talentos que Deus coloca à nossa disposição, a favor da sua igreja e a favor daqueles que estão à nossa volta, nós estaremos preparando-nos para o encontro com Jesus. E tudo isso redundará nestas coisas que aqui acabamos de falar. Que o Senhor nos abençoe, prezados irmãos. Que o Senhor nos ajude a dedicarmos cada vez mais a nossa vida a viver, acima de tudo, o nosso cristianismo, ajudando outros, acima de tudo. E esta deve ser a nossa mensagem, prezados irmãos. Não é que diz que nós nascemos no reino dos céus como missionários. Enquanto nós estivermos a levar a mensagem de aos outros, de certeza absoluta que nós não os mereceremos no nosso cristianismo, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de estar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Querido Pai, obrigado por estas advertências que nos dás. Obrigado porque nos ajudaste até aqui a, mais ou menos, ter uma espera ativa. Que a partir daqui, Senhor, nós nos lembremos destas 5 parábolas e reforcemos com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Santo Espírito na nossa vida, falando, lembrando-nos, que nós nos preparemos para esse grande dia em que o Senhor Jesus voltará. Amém. Dá-nos força, dá-nos ânimo, dá-nos o Teu Santo Espírito, pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao irmão Colasso pela bela mensagem, fica já o convite feito, para que uma próxima vez ele possa vir. Eu já ando há quase há um ano a tentar picar o irmão Colasso para vir a Vila Real, e a agenda dele é cheia, não é? Como ele disse, tem muitas responsabilidades na Igreja de Albufeira, na União, na Divisão, mas vamos ver se ele, uma próxima vez ele pode vir cá ainda este ano. E agora, para terminar o nosso culto, vamos cantar em louvor a Deus o hino número 269. Vamos cantar de pé. Eu não disse, mas uma das coisas que me ocupa todos os meses é ir pregar a uma igreja bem pequenina que existe em Portimão, que é uma igreja de russos, e eles têm poucos recursos, e eu tenho que ir lá pregar, eles convidam-me todos os meses a encontrar um sábado para ir pregar, às vezes chego a pregar, passar a escola sabatina na igreja de Portimão, portuguesa, e depois ainda lá, ou então pregar nas 2 igrejas, mudando os horários, mas com a ajuda de Deus, até o fim do ano ainda prometo cá voltar. Deus é. Vamos cantar de pé. E Deus capacita.
Obrigado, querido Pai, porque me escolhestes para ser sal da terra. Amém. Obrigado, querido Pai, porque escolheste cada um dos meus irmãos para ser o sal da terra, temperando a vida de cada pessoa que está à sua volta, dando sabor, o melhor sabor, que é o sabor de Jesus, à vida das pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos para que possamos ter esta espera ativa, esta espera pela volta do Teu Filho Jesus a esta terra, uma espera que ajudará outros a irem para o céu connosco também. Abençoa-nos, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a ultrapassar aquelas pequenas coisas que possam fazer separação entre nós e Ti. Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.